Olá para você que está aí ligado na TV Câmara de Salvador. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Azeviche. Aqui é o espaço onde você se vê, onde você se encontra e encontra os assuntos do seu interesse. Hoje, com certeza, você vai ter mais uma conversa, vai acompanhar mais um papo interessantíssimo que pode sim transformar a sua vida. Diretamente do Engenho Velho da Federação, na periferia de Salvador, Karine Oliveira fundou há 5 anos uma escola de educação empreendedora voltada para negócios periféricos, a Wakanda Educação. A Wakanda Educação Empreendedora é uma empresa que traduz conteúdos do empreendedorismo tradicional para a linguagem informal e regional, através de cursos de formação. Isso permite o acesso e fortalecimento de negócios periféricos e, desde 2018, cerca de 1.500 empreendedores já foram impactados. Sua proposta já resultou, inclusive, no reconhecimento e Karine Oliveira já foi eleita uma das mentes brilhantes abaixo dos 30 anos pela revista americana Forbes, na lista anual Forbes Under 30. E é justamente sobre a Wakanda Educação Empreendedora que vamos conversar a partir de agora. Oi, Karine, tudo bem com você? Olá, Deusa. Muito feliz de estar aqui, principalmente falando sobre a Wakanda, falando sobre a região onde eu nasci, inclusive continuo lá, que é o Engenho Velho da Federação, e trazendo essa experiência mesmo sobre que dá sim para ser líder de uma empresa de tecnologia, o que não é fácil. E a ideia, gente, de compartilhar aqui com vocês é contar o que não estão nos jornais, né? A parte que a gente quebra a cara, a parte que a gente vacila e os ensinamentos que a gente tem exatamente nesse momento. E isso é o mais importante, né? Porque um monte de gente pode estar aí querendo começar o seu negócio, empreender, sem saber por onde começar e muitas vezes sem ter esse impulso, né? Essa coragem para investir. Mas antes da gente começar efetivamente essa conversa, devo lhe dizer que você está estreando o nosso cenário novo. Todo lindo e maravilhoso, pensado exatamente para você, para trazer um novo visual e com certeza lhe agradar aí durante bastante tempo. Mas falando sim sobre a Wakanda Educação, fale um pouquinho do começo da sua vida, né? Você lá do Engenho Velho da Federação, como é que foi sua infância, adolescência? Sempre teve ali uma vontade de vender suas coisas, de ter uma renda própria? Maravilhosa, assim, eu sempre digo que eu tive uma das melhores infâncias, porque na minha época ainda dava pra gente brincar na rua, sabe? Eu acho que as primeiras melhores lições que eu tive sobre o que são esses princípios, esse propósito que a gente leva pra vida foi na minha infância. Então, minha mãe, desde o início, ela se eu não me engano, na época era a banca que se dava, que a galera ia para lá, para ela, para ficar durante a tarde aprendendo o alfabeto, né? Então, ela alfabetizou milhares de pessoas lá na comunidade e eu e meu irmão, a gente cresceu nesse ambiente. O meu pai foi sempre mestre de obras e já construiu e reformou milhares de casas dentro da comunidade, então meio que a gente sempre foi muito conhecido por ser filho de seu Valmir e de Dona Cátia. E, assim, o que meus pais sempre me deram de herança foi muito esse lugar da educação. Meu pai estudou até a 4ª série, mas de antemão minha mãe foi a primeira pessoa da família a entrar na universidade. Então, meu pai era essa parte do apoio emocional, da nossa autoestima, de sempre estar incentivando a gente a ser melhor. Minha mãe era a pessoa do exemplo, sabe? Aquela pessoa que vai lá e faz e fala para você, olha, difícil foi, só não foi impossível, agora está com você. Mas já era a época que, por exemplo, a gente estava começando a se desenvolver, então uma pessoa na comunidade tinha um aparelho de DVD. Só que é muito legal, porque por mais que fosse em uma casa, era como se fosse da comunidade inteira. Então, o que é que a gente fazia enquanto criança, né? A gente ficava economizando o troco do pão, ia comprar pão não sei aonde, para economizar 15, 10 centavos, para juntar o dinheiro do final de semana do DVD, que era R$3. E aí juntava isso, e às vezes via aí a galera da comunidade, você me dá 50 centavos para levar suas compras, enfim. E aí a comunidade inteira das crianças se juntava, a gente subia, escolhia sempre 3 filmes, um para os adultos, um para as crianças e um para geral, e ia para casa dessa pessoa assistir. Amiga, imagine uma casa pequenininha, com 20 crianças, 10 adultos, mas todo mundo assistindo junto. Então, para mim, foram as primeiras lições que a gente teve sobre finanças. Mas assim, de um jeito preto, sabe? Porque às vezes as pessoas falam de empreendedorismo
começando como se todos os conhecimentos que a gente tivesse foram de fora, e principalmente não viessem de África. Mas falou sobre empreendedorismo, as primeiras mulheres empreendedoras foram as ganhadeiras, as negras ganhadeiras, que em 1500, né, quando estava a questão do período, eram as poucas pessoas que podiam ter licença para trocar o seu produto e serviços pelos próprios vinténs. E como naquela época era proibido pessoas negras acumularem riqueza, elas tinham que juntar e comprar a forria de alguém, e isso era o produto final. Então, mostrando que quando a gente fala de pessoas pretas com dinheiro, sempre está relacionado à geração de renda, né? A redistribuição de renda, na verdade, e não de acúmulo de capital. Então, para mim, era muito legal a gente saber que existia um bem, que era de uma pessoa, que ela que investiu, mas ele era revestido na comunidade inteira. Então, não adiantaria somente uma pessoa ter o DVD sozinho, preso na casa dela, se a coisa mais legal era incentivar que todas as crianças fizessem esse trabalho junto para que todo mundo fosse beneficiado. E dessas lições, tem outra que é muito legal, é que na mesma época, por exemplo, eu tinha uma patinete, e por mais que a patinete fosse minha, também era da comunidade, porque era aquela questão. A gente vai andar, eu vou brigar com você, no outro dia eu tenho uma opção, eu vou brincar sozinha, o restante do ano, por causa de uma besteira, ou eu vou relevar aqui e a gente vai resolver. Então era muito legal, muitas vezes, ir para a patinete, a gente conseguir criar regras, estabelecer processos, lidar com o conflito, mas ninguém levava esse rancor, essa raiva adiante, sabe? Tipo assim, para duas crianças ficarem um ano inteiro sem se falar por causa de uma coisa que aconteceu. E isso me trouxe uma herança muito boa, principalmente para lidar com pessoas. Sobre aprender que a gente vai conseguir se relacionar, a gente vai ter divergências, só que isso não vai impedir, não vai acabar com todo o seu brilho, sabe? E isso pra gente que é empreendedor, principalmente empreendedor periférico, isso é muito grave. Porque muitas das vezes a gente passa racismo no banco milhares de vezes e você vai. Por mais que você odeie, você volta. Agora, porque quando é um outro empreendedor que você tem um ruído, uma rusga ou um mau serviço, que tudo bem foi aquilo, mas você dá um feedback, dá um retorno para a pessoa melhorar. Mas por que esse ódio, já a partir do momento que eu não gostei de algo que você fez, todo o seu trabalho, seu profissionalismo morreu junto com o erro que você teve? E aí, para além de não te incentivar, eu saio falando mal de você para meio mundo de gente, porque você não tem direito ao erro. O banco pode errar várias vezes, você, que é pequeno empreendedor, empreendedora, não, sabe? E nessas ideias de lidar com conflitos, quando eu comecei a crescer, eu tinha uma relação diferente com o dinheiro e com o trabalho. E isso para mim faz a diferença. Então eu nunca pensei em começar a fazer essas atividades com dinheiro só para mim. Então sim, eu vendi coxinha na época da faculdade, sim, por um tempo eu falei com meu pai, muito mais, não porque meus pais precisavam, mas porque eu via eles ralando tanto que eu também queria ralar também. Sim. Nem que fosse para eu jogar videogame no final de semana e não ter que pedir dinheiro a eles, contribuir de alguma forma, né? Exatamente, ó, já que eu tô estudando, tô tirando minha nota 7, 8, como vocês pediram, eu vou juntar aqui, vou vender latinha, vou vender água ali na sinaleira, só por esse objetivo de, no final de semana, esse pequeno dinheiro aqui, que é meus R$5 para jogar PlayStation, que na época se alugava por 1 hora, R$1, era para poder fazer. Mas isso me deu um gás muito legal com relação ao trabalho, que não era essa questão da necessidade, é importante falar. Infelizmente, eu não foram essas pessoas que teve uma história extremamente árdua. Os meus pais fizeram de tudo para eu ter uma infância muito maravilhosa e sempre me incentivaram com os estudos e sempre levaram eu e meu irmão para fora da comunidade. Porque sim, teve uma época da minha vida que a mulher mais poderosa que eu conhecia era a mulher do traficante. Então sim, teve uma parte da minha vida que o meu desejo era ser poderosa que nem ela. Só que minha mãe, ao perceber aquilo, ela começou a me levar para conhecer outras mulheres poderosas. Então eu conheci a Olivia Santana, conheci Paulette Furacão, então tipo assim, uau, eu conheci outras mulheres que faziam outras coisas e eu vi poder nelas. Então quando eu voltava para minha comunidade, eu conseguia até agora poder de escolha. Pô, ela é poderosa, mas a outra mulher também é poderosa, aquela empresária também é poderosa e eu posso ser um pouquinho delas. E logicamente que no final o que colocava é que minha mãe foi sempre essa pessoa para mim. Se você perguntasse até hoje, Karine, quem é a mulher que você mais se inspira? Na minha mãe. Porque foi sempre esse empreendimento em casa. Minha mãe não é militar, mas todos os homens da minha família são militares. E lá a palavra convence, mas o exemplo que arrasta. Então ela sempre foi a pessoa de ir lá e fazer. Então entrou primeiro na universidade, conseguiu conquistar e começou o empreendimento com a cooperativa e começou a crescer. Então eu via ela crescendo. E aí ela me incentivava fazendo aquilo. Então eu olhava para minha mãe e via a pessoa mais incrível do mundo. E por isso eu queria ser essa mulher quando eu crescesse. Foi daí que a gente começou a trabalhar junto, dando aula. E acredite, o sonho da Karine com 19 anos era ser professora. Porque eu acompanhava minha mãe dando formação, ela era comunicóloga. Mas na minha cabeça ela era professora porque eu só via ela dando aula. E aí eu ficava olhando assim, poxa,
o jeito com que ela dá aula é tão incrível. Ela fala umas palavras que o pessoal sai de lá achando tão incrível, tão poderoso, que eu quero dar aula que nem ela. Então, quando eu fiz 19 anos, a gente começou a trabalhar junto, dando formação. Mas aqui dentro de mim era, poxa, eu quero ser professora que nem a minha mãe. E aí entrar na universidade, cursar serviço social, me arrepender amargamente. Não se identificou com o curso? Amiga, sim, é porque assim, o pessoal fala, gente, entra na universidade. Se manter na universidade é o mais difícil. Coisa. É o mais difícil. Sempre a gente conversa sobre isso. Passar no vestibular é massa, amigo. Você sobreviver à universidade com aquele mesmo brilho no olho até o último semestre é outros 500, entende? E aí, quando acaba o último fôlego que você consegue o diploma, puf, mercado de trabalho. E aí você descobre que, olha, teve um bocado de rolê aqui que eu não fiz. Ninguém nunca te contou. Velho, não é que eu não me identifiquei com serviço social, mas naquela época eu trabalhava junto com minha mãe e teve coisas que eu galguei muito cedo. Então, meu sonho era trabalhar viajando. Eu fui funcionária pública muito cedo, com 22 anos. Eu trabalhei de 19 até os 21 e pouco. No CESOL, que era uma política de economia solidária, onde eu dava aula junto com minha mãe e aprendi essa ideia de estar junto com a comunidade, dando aula, ensinando tudo que era de empreendedorismo, só que naquela época era chamado de economia solidária, sim, ou hoje chamando de economia circular. Porque as pessoas criam palavras complicadas para as mesmas coisas para ficar mais chique, enfim. E só complicam. Nossa, enfim, agora é SG, entendeu? Agora você vai nos lugares e falar sobre políticas ambientais, é falar sobre ESG, e é uma sigla em inglês, e enfim. Alguém explica. Nossa, amiga. E aí, beleza. Só que quando eu cheguei no serviço social, tinha muita coisa que a gente estava lendo dentro dos livros que eu já fazia na prática. Então, para mim, aquilo era um choque, sabe? Tinha uma disciplina que era desenvolvimento de comunidade. E olhando aquelas paradas, aqueles textos que a gente lia lá, eu falei, gente, isso não tem nada a ver com Salvador, tampouco com comunidades periféricas, mas tudo bem. E aí eu ficava muito em crise sobre o que é que eu aprendia e sobre muitas vezes não me enxergar, porque eu lia assistentes sociais brancas, eram autores brancos, era geralmente a maior parte deles nunca moraram em Salvador. Então, assim, amiga, era uma parada que não funcionava. Quando você parava para olhar políticas públicas... Não falava assim, para você, não falava para a gente. Não falava. Porque eu entendo que políticas públicas é uma coisa que a gente precisa que vem na sociedade capitalista. E também entendo que a gente precisa também de conhecimento de universitário. Mas, amiga, se a gente não tiver geração de renda no meio, principalmente para nossas comunidades periféricas, sabe, esse tripé, ele fica capenga. A gente não quer que alguém dê dinheiro. As nossas comunidades periféricas, a vida inteira, sempre conquistaram dinheiro pelos próprios esforços. O que a gente quer é acesso, porque a gente, muitas das vezes, dentro da comunidade, você conhece alguém que já criou uma gambiarra, que, na verdade, é uma inovação. É simplesmente um jeito diferente que a pessoa entende de fazer aquilo que é antigo funcionar. Só que por que essa pessoa não ganha dinheiro? Enquanto a outra pessoa, muitas das vezes, muda aqui uma coisinha, mas ela ganha milhões com aquela iniciativa, sabe? É porque uma tem acesso ao mundo que ganha dinheiro com aquilo e a outra não. A outra nem imagina que existe aquele mundo. Então, a gente tem dentro das comunidades periféricas muita criatividade, porque a gente passa muita necessidade. Só que isso, quando você não tem acesso, você utiliza os meios que você tem para criar uma ponte, uma gambiarra, alguma coisa para superar aquilo. Para sobreviver ali no seu meio, né? Exatamente. Só que se a gente não tem esse acesso a esse mercado, essa coisa invisível que tem aqui, a gente só vai até certo ponto. E aí, pra gente, muitas das vezes, o cara da comunidade, né, que cozinha, que constrói, que ajeita a casa, ele só é mais uma pessoa. Aí tem aquele marido daquela Eduardo Gilbert, não é isso? Sim. Que é exaltado pela mesma coisa. Gilbert. Aí você olha assim, sim, amiga, eu conheço uns 10, uns 15 desses na comunidade que são apenas pessoas normais, sabe? Mas vindo do lugar dele, um homem branco sabe fazer tudo, cozinhar, construir as coisas. Gente, enfim, e isso são questões de acesso, sabe? O que separa essas duas pessoas é literalmente acesso. E quando eu entrei na universidade, eu sempre fui muito questionada sobre, velho, o mercado de trabalho formal, ele nunca abrangeu a gente. As mulheres negras, principalmente, são as últimas a ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho formal. E o restante de nós, amiga, que nem entra. Aí o pessoal olha pra minha cara para dizer que em 2016 eu vou ensinar as comunidades a empreender. Vocês, agora? Com as nossas negras ganhadeiras, com as nossas baianas de acarajé, com as nossas próprias galeras que já é uma herança, que sempre trabalham com costura de roupas, que são empreendimentos ancestrais e que sempre fizeram com que a gente tivesse renda.
quando a gente parar para olhar sobre a questão de crédito, tem aqui a nossa Sociedade Protetora dos Desvalidos, que deu a primeira experiência, amiga, sobre crowdfunding, né, financiamento coletivo, que era essa ideia de vários homens negros juntarem grana e utilizarem esse próprio bem para fortalecer outros e crescer em forma de comunidade. Por que a gente não exalta isso antes de dizer que a gente vai trazer lá do cara da Índia a questão do crédito solidário? Gente, a única coisa que acontece é porque essas histórias que são nossas, a gente não valida com esse peso. A gente não fala das nossas negras ganhadeiras, a gente não fala que quando vocês veem o nome do banco chamar Caixa, é porque foi uma experiência que a gente já fazia na comunidade e que a Receita Federal pegou da gente e implementou enquanto política, mas era nosso. Era o nosso jeito de guardar dinheiro, que era aquela mesma caixa que a gente faz na comunidade e que fazia com que dinheiro rodasse na mão de todo mundo. Aí simplesmente vem um banco, constrói o nome Caixa e começa a dizer que a partir de agora você vai ter um banco. Tanto que a primeira pessoa que teve uma conta no banco da Caixa foi uma mulher negra. E essas coisas, se a gente não conhece, a gente não sabe. E aí fica parecendo que, quando vai falar sobre unidades periféricas, pretas, é sempre sobre miserabilidade. E quando não. A gente é criativo, nós temos histórias de sucesso. E quando você começa a beber dessa fonte, você começa a se sentir incrível. Então você sai daquele lugar da mesmice e você entende que você pode chegar em um lugar muito maior. E a partir de sua história, eu tenho certeza que tem um monte de gente que se identifica, que para e pensa, meu Deus, isso é possível. E logo no início da sua fala, você trouxe várias coisas que eu acho que pegou um monte de gente aí nesse despertar. Primeiro, a questão da relação com o outro, né? Essa facilidade, o aprender a lidar com os conflitos. Isso serve tanto para o empreendedor, aquela pessoa que quer empreender, quanto também para uma discussão que é bem recente, da relação entre comunidades, né? De crianças aprenderem a lidar com o outro. Hoje em dia parece que as crianças já crescem sem saber lidar com conflitos, com as adversidades. E essa falta de convivência em comunidade, com o outro, com as trocas, com a briga do patinete, com o assistir DVD na casa da vizinha, sabe? Isso tudo faz muita falta no dia a dia, na convivência, que a gente sabe que tem suas limitações, principalmente por questões de segurança. São vários outros aspectos que a gente precisa considerar, mas que isso na sua fala eu acho que a gente deve ressaltar. E também em relação à sua mãe, né? Como ela trazer outros exemplos de mulheres importantes dentro daquela comunidade, dentro da sua realidade, mudou a sua perspectiva sobre mulheres a quem você passou a admirar. Então isso é maravilhoso. Antes da gente engrenar no papo do empreendedorismo, é importante a gente também ressaltar isso, porque eu acho que serve aí de start para um monte de gente que está tendo a oportunidade de nos assistir agora. Mas a partir desse ponto, né? Eu não estou me vendo aqui na assistência social, tem algum entrave, tem um negócio aqui que está chocando. Como é que surge a Wakanda? Daí para frente. Nossa, minha rainha, assim, somente em 2016, que eu tomei o primeiro curso de empreendedorismo, porque eu vinha trabalhando com funcionária pública, realizei todos esses sonhos, continuei dando aula e fiquei me perguntando assim, aí, a próxima fase é o quê? Tá, e aí eu lembrei daquele sonho, eu quero ser professora, mas amiga, toda vez que eu entrava na universidade eu ficava assim, eu não quero ser professora daqui. Desculpa, gente, mas eu não via a Karine ali, porque eu sempre fui muito desse lugar de facilitar a linguagem. Eu aprendia com minha mãe que não era só sobre aprender sobre conteúdo de marketing, gestão. Se eu não soubesse passar por uma pessoa que fosse mais velha ou mais nova do que eu, ou que eu viesse de uma realidade diferente da minha, de que adianta aquele conteúdo se eu não consigo passar para o outro que ele é tão inteligente quanto eu, que ele sabe muito mais conhecimento do que eu? E aí, quando chegar na universidade, que ainda tem isso, de tipo, olha, a gente ainda tem poucos espaços para fazer com que o discente crie, e seja literalmente, né, um ser produtor de conhecimento, e eu fico podando ele para as fórmulas, os jeitos, a linguagem. Então, você entra único e sai caixinha, e sai cópia. Então, cada vez mais eu fui chegando no final da jornada e eu cada vez mais fui não me enxergando naquilo dali. E aí, no meu primeiro curso de empreendedorismo, foi muito ranço, amiga. Eu só ganhei raiva. Eu tinha 24 anos... Amiga, eu tinha 24 anos, mas eu já tinha 4 anos dando aula. Então, eu não cheguei lá de paraquedas, entende? E aí chega um cara, começa a me falar um bocado de palavra em inglês, um bocado de termo técnico e me diz que aquilo é empreendedorismo. Porque a gente vai fazer um brainstorm. Eu falei, que diabos é isso, amado? É algo que eu já faço, mas não tem esse nome. Ele, o quê? Não, é que a gente vai fazer aqui, a gente vai juntar e vai pensar nas ideias. Eu falei, massa, não é uma chuva de palpite?
Não é uma palpitaria, um negócio sumar assim. Não, o nome do negócio é brainstorm. Eu falei, ok, tá, ok. Tá, porque agora vocês vão aprender a fazer um pitch. Eu falei, que diabos é isso, amado? Que agora eu sou obrigada a fazer? Não, porque um pitch é uma apresentação rápida de negócios. Então, imagine que você está no elevador com um grande empresário e você só tem o tempo do elevador subir para convencer ele. Eu falei assim, amado, isso acontece em Salvador onde? Onde é que eu vou encontrar essa pessoa aqui do nada, assim, no elevador? No máximo, o elevador Lacerda, no máximo 1 minuto, tá? E aí, a gente me tem em sala de aula. Gente, ó, pra vocês que tiveram e sobreviveram, é massa porque amigo só é insuportável. Sabe aquela aluna que vai fazer questão de vai estudar 2, 3 textos pra vir com você pra te questionar? Por que tem que ser assim? Eu era um calo no sapato. Mas era muito legal porque todas as aulas, o cara sai de lá vermelho. Mas ele ia preparado para lidar comigo toda a aula. E aí, nesse rolê, eu lembro que eu cheguei em casa extremamente estressada com minha mãe. Eu falei, minha mãe, pelo amor de Deus, o cara tá me chamando de burro o tempo inteiro, agora é um bocado de termo técnico estranho. Ela olhou pra minha cara e falou, Karine, antes de você reclamar, você tem que conhecer, amiga. Então, oriento você a terminar o curso, depois a gente conversa. Eu falei, miserável. Largou na minha cara sobre. Eu falei, tá bom, minha mãe, a gente vai fazer, você é a melhor aluna, mas enfim. E aí eu fui aprendendo essa parada e cada vez mais aquela formiguinha aqui. Eu falei, amiga, você conhece isso com outro nome. Você conhece isso com outro nome. E aí, beleza. Comecei a entrar nesse ambiente que tem aqui em Salvador que eu não conhecia, porque em 2016 não era mais a educação que ia salvar o mundo, é o empreendedorismo. E aí tudo era empreendedorismo, tudo era startup. Amiga, era uma coisa maravilhosa, assim. Qualquer pessoa pode criar uma startup. Viu? Vá achando que é assim. E aí eu fui entrando nesse ambiente aqui em Salvador, e que logicamente é um ambiente completamente branco universitário, porque quem é que tem tempo, amiga, de ir para esses eventos, para fazer essas paradas? A maior parte dessa galera tá trampando, conseguindo grana, fazendo corre. No primeiro brainstorm vai querer ir embora. Enfim. E aí a galera via, me conhecia, poxa, Karine, você é muito criativa e tal, a gente quer que você era a galera da comunidade pra cá. Eu falei, tá, vocês têm certeza do que vocês querem, assim? Não, porque a gente tá querendo trazer pessoas diferentes pra cá e tudo. E aí, beleza, eu criei minha primeira empresa, que o nome dela era Oxente, roupas e acessórios. Eu não sabia que o nome disso hoje era Slow Fashion, né? Mas era essa ideia de reforma de roupas. Então a gente pegava essas roupas de doação, transformava em peças únicas e alinhava com o seu estilo. Sim. Aí fiquei muito feliz com o que eu tinha criado e aí virou a chave. Tudo que eu ensinei para os meus empreendedores durante aqueles 4, 5 anos, agora eu tinha que colocar em prática. E aí foi muito legal porque eu falei assim, nossa, foram as melhores lições que eu já aprendi. Uma delas é, quando você não tem dinheiro, tem a gente. Porque a gente engajada sai dinheiro. Dinheiro não compra engajamento. E foi uma das melhores lições, porque eu comecei a falar assim, tá, Karine, eu fiz essa ideia. Do nada, eu vi a Black Attitude, vi a Najara, vi a Amada Negrife e inventei que ia criar uma linha de roupa. Eu sabia costurar? Não. Sabia desenhar? Tão pouco. Não sabia fazer uma linha com a régua. Só tinha ideia. A ideia era boa. Mas o problema de quando você está empolgada, ou talvez a parte boa, é que você não vê dificuldade em nada. Eu não tinha habilidade nenhuma, nem recurso, nem nada, mas falei que ia criar uma empresa de roupa. E aí foi esse rolê. Quando eu comecei a desenhar, amiga, as roupas era um negócio estranho, um negócio feio, que na minha cabeça estava lindo. Quando eu botava no papel, eu falei, Jesus, ninguém vai comprar isso daqui não, porque eu não compraria. E aí eu lembro que minha vizinha de baixo era costureira, e aí eu chegava pra ela e mostrava o desenho, né? Ela falou pra minha cara, eu consigo fazer? Eu falei, você consegue? Você entendeu? Ela, não, eu quero que você me explique a peça. Eu falei, ó, isso daqui é preto, isso daqui é branco, ela vai ficar nessa metragem, porque eu mandei o desenho, inclusive, sem as medidas, né? Era pra ela adivinhar lá qual era o tamanho da peça. Fácil. E ela falou, tá, beleza, eu compre tal e tal tecido, nessa metragem que eu faço a roupa. Aí eu falei assim, caramba, aí eu comprei as paradas, tudo. Quando ela entregava a roupa, eu falei, caramba, eu fiz isso. Ela, você fez. Claro que foi você que fez. E a gente começou assim. Aí eu conhecia vários amigos meus que eu falei assim, caramba, velho, isso é lindo pra porra, não quer ser meu modelo, não? Olha. Sério? Eu falei, sério mesmo, de verdade. Vambora. Bora. E aí a minha primeira sessão de fotos foi tudo na parceria. Eu conheci uma amiga minha que tinha câmera, chamei 2 amigos meus que eu considerava os mais lindos para poder fazer a sessão de fotos, e assim começou a gente. De verdade, assim. E aí eu comecei a vender as roupas, e para você ver, o problema de você estar empolgado, gente, eu aprendi isso na prática, é que você não tem noção das coisas. Eu inventei de fazer o lançamento da minha empresa no shopping.
Eu tinha o quê? 25 anos, amiga, sem um conto no bolso. Mas eu estava tão apaixonada pela minha ideia que eu falei que aquilo era possível. E aí eu fui o quê? Comecei a movimentar as pessoas, a contar a minha ideia, deixar todo mundo empolgado com a minha ideia. E do nada tinham 40 pessoas acreditando no evento que eu criei no shopping. Até a galera do shopping acreditou na ideia. E eu consegui o espaço lá e o material mais caro, que eram as peças que iam divulgar no shopping. Mas qual era o desafio? Eu tinha que fazer um evento de 9 da manhã às 9 da noite. E aí, para você piorar o quê? Eu escrevendo empolgada, fiz um evento de 11 dias. Meu Deus! Amiga, eu não tinha um pingo de noção. Eu só era apaixonada, mas eu não tinha um pingo de noção, amiga. E isso, eu tinha um evento de 9 às 9, trabalhava e estudava. Mas ia dar certo. E deu, amiga. Consegui fazer o evento. Saí de lá com uma estafa horrorosa por motivos óbvios. Sim. Mas conseguimos movimentar um evento com 40 pessoas, fizemos sorteio, exibiu documentário, fez 2 desfiles e o lançamento da marca em 11 dias. E 400 pessoas andaram, né, durante aquela ação. E aí chegou a primeira fase. Minha primeira empresa faliu exatamente por isso. Eu não medi as coisas, fiz coisas estratosféricas e fiquei extremamente cansada mentalmente. Então a minha primeira empresa faliu, não tinha energia. Aí eu tinha que escolher. Eu estava tão cansada que eu tinha que escolher. Ou terminava a faculdade, estava no 7º semestre, ou tocava empresa. Eu não tinha energia para 2 coisas. E aí naquele momento, incentivado pela minha família, fechei a empresa e continuei estudando. Depois de um semestre, meu FIES acabou e eu fiquei sem estudar. Cadê o dinheiro? Meu Deus. Aí eu falei, pronto, se eu tivesse continuado a minha empresa, pelo menos agora dinheiro eu tinha, porque nem isso eu tinha. E aí, concluiu a faculdade? Fez Concluí a faculdade depois, trabalhei de consórcio. Amiga, fiz como todo mundo. Sim. A empresa faliu, fui procurando um trabalho de CLT, achei o consórcio, ganhei dinheiro com o consórcio, consegui pagar a faculdade e terminar a faculdade. E foi aí, nesse meio período, que eu descobri que eu me fiz a pergunta, vem cá, você reclama da aula de todo mundo, e como é que seria a sua? Aí eu falei, poxa, é verdade, eu nunca me perguntei como é que seria a minha aula, eu só fico reclamando da aula dos outros. E aí, aproveitando que estava na faculdade, eu escrevi como é que seria a minha aula, que foram a primeira metodologia da Wakanda. Eu peguei o assunto de finanças, planejamento e marketing. E escreveu do seu jeito. E descrevi do meu jeito. Como seria uma aula com amor, carinho? Você vai contar isso na volta do nosso intervalo, que eu também tô doida pra saber. O papo tá gostoso, altas risadas, eu sei que você deu aí do outro lado também, mas a gente vai ter que fazer uma pausa pra beber aquela água, ir no banheiro rapidinho, e a gente volta conversando e sabendo como é que foi essa primeira aula da Wakanda Educação Empreendedora. Não saia daí, a gente já volta. Pronto, tá vendo o que eu disse? Foi rapidinho, já estamos de volta com a Azeviste de hoje, conversando muito sobre empreendedorismo e, claro, com Karine Oliveira, que é idealizadora, criadora da Wakanda Educação Empreendedora, que traduz o empreendedorismo para nossa língua. E aí a gente foi para o intervalo justamente comentando, né, como é que foi essa primeira aula que você idealizou lá, ainda na faculdade, né, botou no papel, e como é que foi dar essa aula? Onde é que foi? Como é que foi a reação das pessoas? Boa, maravilhosa. Eu, antes disso, tomei muitas negativas. Eu acho que uma das dicas que fica aqui pra galera é que eu sei que eu reclamei que eu era muito apaixonada pelas minhas ideias. Mas o bom de você ser apaixonada é que você descobre um jeito de fazer aquilo dar certo. Porque eu escrevi aquilo na faculdade e eu fiquei tão apaixonada e apresentei pra professora. A professora falou, olha, isso daqui você não pode executar. Eu falei, quê? Ela, não, serviço social e empreendedorismo não tem nada a ver. Aí eu olhei assim, Jesus. Aí tive que refazer o trabalho, mas não joguei aquilo fora. E aí, beleza. E aí, participando desses eventos de tecnologia, né, e tudo, aí eu cheguei lá e apresentei. Gente, eu sou uma tradutora de conteúdos. Não, na época eu falava o quê? Eu sou uma aceleradora de negócios. Aí o pessoal falou, você não é não? Eu falei, eu não sou por quê? Se eu acelero o bagulho, não, você não é não. Você compra um pedaço da empresa? Eu falei, ainda não. Aí, então você não é aceleradora, não. Aí eu falei, poxa, ok, beleza. É verdade. E aí, da última vez que eu apresentei, gente, eu criei uma metodologia. Aí o pessoal, baseado em quem? Eu, como assim? Quem você leu? Você estudou aonde? Você cursa serviço social, você não cursa nem administração. Como assim você criou uma metodologia de negócios? Eu falei, mas está aqui escrita. Eu falei, mas isso daqui não é metodologia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu estou falando para as pessoas erradas. E aí eu lembrei que eu criei aquilo para empreendedoras de comunidade, que é o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade.
Sabe, galera, você que começou a fazer esse corre, não porque achou bonitinho ou porque era o seu sonho, mas porque tá sem dinheiro em casa. Isso se chama empreendedorismo por necessidade e em um outro rolê. E eu percebi que naquela época tinha a Sebrae, tinha várias outras pessoas investindo em empreendedorismo por opção, que é aquele que você faz plano de negócio, que você investe, que você tem tempo. Amiga, fazer plano de negócio quando você tem que colocar comida em casa no dia seguinte é outro rolê, assim. E aí fiquei perguntando, quem é que atende essa galera da minha comunidade? Quem é que fala para eles sobre o que eles estão fazendo? E aí eu falei, olha, minha metodologia vai ser para isso. E como eu falei para você, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha bastante amigos. E dentro dessa trajetória, o Ian Rajed, que na época tinha uma empresa chamada Afrobox, que era uma loja multimarca só de afroempreendedores, ganhou uma aceleração da Vale do Dendê, que tinha espaço no shopping. E aí eu falei, amigo, você não consegue espaço para mim não, para eu testar minha metodologia? Ele, pô, amigo, você só precisa de quê? Eu só preciso do espaço. Ele, tá bom, espaço eu te cedo. Aí conseguiu lá, foi o pessoal da Vale, tinha lá uma televisão grandona, espaço com ar-condicionado no shopping. E aí eu divulguei, né, pra galera no Júlio das Pretas. Gente, ó, tô trazendo aqui, o nome da metodologia era Deus do Empreendedorismo. E aí eu falei, gente, eu resolvo o seu problema da sua empresa em um dia. A ousadia tá aí, né? Ok. A ousadia e ver, minha amiga, todo mundo tem, entendeu? Gente, não se esqueçam, o que diferencia o empreendedor amador do profissional é que o outro é confiante para dizer que vai conseguir. Se ele vai conseguir, é outra coisa. E aí, beleza, vieram 52 mulheres, se inscreveram lá no formulário, tá? Na época eu não tinha grana, não tinha nada. Para você ver que o meu caderninho, que eu dava para as pessoas, eu peguei folha de ofício da minha mãe em casa. De noite, ela nem viu, menina, virei tudo, grampeei com grampeador, fiz o meu slide no Canva e foi aquilo que foi a primeira aula. Aí eu cheguei lá maravilhosa, aquela sala cheia de mulher preta, todo mundo mais velha do que eu. E uma coisa que eu mais achei legal nessa aula é que quando eu entrei naquela sala, ninguém questionou de onde eu vinha, a minha idade, ninguém olhou pra mim com esse olhar que a galera branca olhava, tipo assim, eu tenho que ter referência. A pessoa só olhou pra minha cara e falou, olha, você disse que durante essas 6 horas você vai resolver um problema da minha empresa. Tinha um bocado de empresa diferente. E eu falei, eu resolvo ela pronto, só quero que você faça isso. E o primeiro dia foi pau, amiga, porque não tinha nem dinheiro pra comida. Não tinha dinheiro pra coffee break, amiga. Era um curso gratuito no shopping. Exato. E aí, beleza. 6 horas, vou só te ouvindo. 6 horas, não, ouvindo e trabalhando, porque o legal da metodologia da Wakanda é que a gente trabalha teoria e prática. Então, eu falo o que é e mando você fazer na hora. Escreva o maior desafio da sua empresa agora. É agora. Pronto, agora eu quero que você pense em 3 coisas que você é incrível. Pronto. Agora eu quero que você descubra um jeito de usar isso daqui para resolver o de cima. E aí, com essas dicas, as pessoas iam achando os próprios caminhos para resolver os problemas. E a outra coisa legal é que, dentro da metodologia da Wakanda, a ideia de ter pessoas diferentes é que você pode conversar. Então, tinha uma menina que estava começando e tinha uma outra empreendedora que estava já exportando produto para outro estado. E elas estavam no mesmo lugar. E aí, tinha coisas que eu não sabia responder, mas a menina sabia. E aí, era uma outra pessoa que trazia esse conhecimento empírico de realidade e trazia para ela, o que fazia com que cada aula fosse única. E aí, ao final, logicamente, a gente foi no 3 dias, começou com 52, foi para 22 e terminou com 12. Mas o que eu mais agradeço é que essas 12 pessoas que estão na minha vida até hoje. São empreendimentos que eu acompanho de 2018 até hoje. Inclusive, tem uma história muito maravilhosa aí, que é a menina chamada Lani Silva, que participou dessa aula gratuita, sem recurso, sem nada, que estava iniciando um trampo de fotografia. Foi a mesma menina que eu chamei para tirar a foto da minha capa da Forbes. Aí sim, muito bem. Exatamente. Porque, como eu falo, quando eles perguntaram para mim se eu tinha fotógrafo, eu falei, lógico que eu tenho. Porque será que a gente mande uma? Eu falei, não, eu tenho a minha. Ela consegue te tirar uma foto assim, assim, assado. Claro. Pra segunda-feira eu falei, consegue. Depois eu só liguei lá, a gente tem pouco tempo, tá? Bora correr aqui que a gente consegue. Nem eu, nem ela sabia que a foto que ela tirou foi tão maravilhosa que ia pra capa. Porque a gente só sabia que eu ia ganhar uma matéria exclusiva na revista. E aí, quando a gente tirou aquela foto, que a gente olhou assim, porra, carinha, essa foto tá de capa, viu? Mas bora. Ela foi, tratou e enviou, e do nada, a foto dela foi parar na capa da Forbes. E isso, gente, eu tô falando pra vocês porque lembra aquele princípio que eu falei da minha comunidade, que a gente não só trabalhava essas relações? Eu entendo que ficaram poucas pessoas, mas foram poucas pessoas que a gente construiu uma relação de confiança e de parceria que no momento que eu não tinha dinheiro, elas estavam comigo, mas no momento que eu tinha, elas também estavam. E isso se chama relações comerciais. Eu entendo que a gente de periferia muitas das vezes acha que vai começar ou começa de qualquer jeito porque não tem grana, mas a verdade é o contrário. Respeite as pessoas mesmo você não tendo grana.
cobre dela o valor e faz com que ela entregue o serviço com excelência como se você estivesse pagando, porque adivinhe, quando essa lembrança fica boa na sua cabeça, você começa a ter outros tipos de referenciais. Aí você começa a lembrar que quando te pedir uma indicação, você não vai indicar com medo, você vai lembrar que aquela pessoa é a melhor profissional que você conhece. E é por isso que você indica e que você contrata. Quando você tiver dinheiro, que você puder pagar, ela vai ser a primeira pessoa que você vai querer, porque é o que serviço para você de excelência. E aí foi assim que a gente começou o Wakanda, depois a gente começou a ganhar grana e foi crescendo a empresa. A gente se transformou digitalmente somente na pandemia. Mas assim, esse começo da Wakanda reflete o que a gente é até hoje, esses princípios de trabalhar a diversidade na aula, de sempre incentivar as pessoas a, através do próprio conhecimento dela, tirar as próprias dúvidas. E principalmente a partir daí a gente continua essas relações de confiança. Então tudo que eu uso, que eu compro, é da minha própria rede. São 5 anos de Wakanda, né? Muitas transformações vieram nesse período, você foi crescendo e aprendendo a empreender cada vez mais, né, para fazer seu negócio dar certo. Já que você tocou no assunto da revista, né, para você estar lá na capa da Forbes, que depois a gente vai colocar inclusive aí para nossos telespectadores verem essa capa lindíssima que você está lá ilustrando com a foto de Lani Silva. Lani Silva. Mas eu quero que você fale como é que você recebeu a notícia de que você estaria lá na Forbes, como uma das 30, uma das mentes brilhantes abaixo de 30 anos, né? Como é que chegou isso para você? Como é que você, lá do Engenho Velho da Federação, disse, meu Deus, eu cheguei nesse lugar? Amiga, assim, 2020 foi um ano muito duro, mas infelizmente, ou felizmente, foi o ano que a gente mais cresceu. Então, como todo mundo passou dificuldade na pandemia para se transformar digitalmente, foi naquele momento que eu fui chamada para criar uma empresa de tecnologia. Porque eu só podia dar aula através da tecnologia. Porque, afinal de contas, a partir daquele momento, tudo que eu fazia antes era aglomeração. Sim, presencial não, presencial e não tinha. E depois dos primeiros 4 meses, amiga, que a gente realmente achou que isso seriam 4 meses, que a gente perdeu as esperanças. Falei, olha, não passei em 4 meses, o bicho tá pegando, não sei se passa em 1 ano. Foi aí que a gente foi chamada a pensar como é que a gente ia conseguir fazer a mesma coisa, só que online. E daí a gente descobriu, né, como transformar aquelas aulas presenciais em online. Eu criei um produto chamado Acelerando Seu Corre, que nada mais é do que uma aceleração de negócios feitas no WhatsApp, galera. E sim, você faz tudo que nem uma empresa grande, só que menos no WhatsApp. Você vai passar pela mentoria, vai entregar as atividades, vai fazer o seu próprio pitch de venda, seu vídeo e vai disputar uma premiação em dinheiro. Amiga, quando eu descobri que eu conseguia fazer o curso online com a mesma pegada com a linguagem baiana e que contrariando as estatísticas, porque todo mundo me questionou, Karine, e esse baianês aí? Será que se você botar para outros estados as pessoas vão estranhar? Não seria melhor você adaptar a linguagem para uma linguagem mais formal, já que todo mundo entende? Eu falei, negativo. Eu confio na minha linguagem. O que faz a galera gostar da Wakanda e da risada é que o conteúdo é leve, ele é regional. E a gente conseguiu desenvolver esse produto em 2020. Amiga, e eu consegui fazer aquela parada que era ganhar dinheiro com a ideia, porque eu consegui convencer as pessoas a comprar o meu curso quando ele ainda estava em produção ainda. Eu ganhei 50 mil para executar o curso, captei mais 40 mil para executar a segunda versão dele e ainda ganhei uma premiação internacional de 10 mil reais. Ou seja, em quase 2 meses eu ganhei 100 mil reais só para executar com um produto só. E aí que eu entendi a chave. Faça um produto e venda para todo mundo, vendo ele o tempo inteiro, porque você não vai ter que ficar reproduzindo, fazendo outra coisa nova, sabe? É só fazer a mesma coisa. E aí, quando eu consegui, que eu botei para o mundo inteiro, amiga, foi 240 pessoas se inscrevendo, de vários estados diferentes, e aí eu provei para todo mundo que a minha linguagem era acessível. Que não tinha ninguém reclamando do conteúdo em baianês, porque a gente não dava pontuação de 0 a 10. Sim. A nossa pontuação era barril dobrado e barril triplicado. Você podia ser uma dessas 3 coisas nas 3 matérias. E foi muito legal porque a galera gostou muito. Então, eu fui pro Shark Tank Brasil, que é um reality show de investimentos. E ninguém levava fé, amiga. Ninguém levava fé. Porque a menina preta de periferia, deixando a linguagem mais acessível, enfim, era muito contraída na estatística. Acredite, todas as competições que eu participei em Salvador, eu perdi. Sim. Todas. Porque os juízes daqui eram muito mais barris do que os do Shark Tank. E aí, do nada, eu vou para um programa onde eu estou com os meus 5 maiores empresários do Brasil e eu recebo 4 propostas de investimento. 4, amiga, para ganhar 200 mil reais. E aquilo foi a validação, porque quando eu cheguei lá, que eu comecei a falar, que eu comecei a vender a minha empresa, que eu comecei a traduzir as coisas naquele programa,
e que aqueles grandes empresários, todo mundo queria investir na minha empresa, quando eu voltei para Salvador já era outro nível. Claro. Toda aquela galera que desconfiava da metodologia, não, parabéns. É bom, né? Oh, nossa, muito bom você trazer isso para a Bahia. Eu falei, viu, rebanho de miséria. É bom, né? Agora todo mundo ainda aplaude, né? Essa é a melhor parte. E aí eu voltei com investidora, foi a primeira vez, foi no 3º ano da Wakanda, que eu ganhei investimento. Sim. Ou seja, eu comecei a trabalhar com o dinheiro dos próprios esforços, assim, ó. Até que chegou 2020, a gente começou a ganhar dinheiro e aumentou os clientes e tal e tudo. E foi nisso que eu cheguei na Forbes. Porque quando eu saí no Shark Tank Brasil, todo mundo descobriu que o problema da linguagem era o problema que separava a comunidade periférica desses eventos de tecnologia. Porque quando a gente chegava lá, você sente, amiga. Você já foi para evento de tecnologia? Não. Vai aqui em Salvador para você ver, amigo, o bagulho. Mas é uma experiência bacana, porque primeiro você conhece o mundo, onde a galera fala no mínimo sobre 500 mil como se estivesse brincando. Sim. Sabe? A galera fala sobre esses investimentos como se estivesse brincando. E você conhece em Salvador que existem empresários que investem nisso em ideias. Amigos, em ideia mirabolantes, em ideia fraca, raquítica. Aí você vê lá o pessoal, ele realmente acha que isso é uma ideia bacana, né? Isso na comunidade pega onde, não pega nada. Enfim. E aí era um mundo de diferente. E aí quando eu chego, que eu volto para Salvador, que todo mundo conhece o meu trabalho, porque ali nesse reality show só iam empresas grandes, né, de tecnologia. Aí vai uma menina de Salvador com a linguagem acessível e que assim, meu episódio foi o mais assistido de 2020. E melhor, lançaram no dia 20 de novembro. Por que será? E, nossa, amiga, foi muito jornal me procurando. Aí a Bahia conseguiu me conhecer. E daí que eu cheguei na Forbes. Amiga, eu sabia que era Forbes. Eu sabia que era uma revista lá legal, com nomezinho, que eu via a galera usando de filtro de Instagram. Sim. Aí, tipo, como se fosse fazer uma capa de revista falsa. E aí, beleza, eu não sabia desse Under 30. Nem minha família sabia, só que a gente estava fazendo tanta revista, tanta entrevista. É só mais que uma. a Forbes e o Correio da Bahia era a mesma coisa. Sim. Naquela época eu não tinha noção, pra mim era só mais uma entrevista. E aí, beleza. A menina mandou lá um texto, eu mandei. Aí do nada a mulher me ligou. E quando ela ligou pra mim, que ela conversou comigo, ela falou, não, a sua história merece uma matéria sozinha. Eu falei, pô, massa. Nota com moral. Aí do nada eu mandei pra você ver, a Alane. Eu nunca tinha tirado foto de estúdio, porque tinha muito problema com a minha imagem. Ela foi a primeira pessoa que não só me deu as fotos, mas me sentir à vontade na câmera, sabe? Tava com um black enorme. Um black enorme maravilhoso. Chegou a pandemia, chegou 2020, eu achei que ia viajar pra caramba, vou lá, corto o cabelo. Porque eu não ia ter tempo de cuidar dele. Pandemia no dia seguinte. Falei, que droga, hein? Que droga. Agora eu tenho que ficar cabelo pequeno, enfim. Aí quando a mulher mandou uma foto, ela falou, essa foto é uma foto recente sua? Falei, não. Ela tirou outra assim, assado, tem que ser com fundo preto, não sei o quê. Eu falei, viu? Quer que a gente mande fotógrafo? Eu falei, não, que eu tenho a minha. Agora o nome dela vai ter que sair de lá na revista. Ela, não, é de básico. Aí eu vou, corro, tiro a foto com a Alane, vou com a roupa da Alice Salles, que é da Torre da Terra. Então aquele cardigan preto maravilhoso que vocês estão vendo aí é dela. E o cabelo muito maravilhoso, que era uma oncinha. Imagina, amiga, eu vou para um programa de tecnologia com cabelo de louro pivete. Porque a gente aqui vai casar, assim. Se não for pra embarcar, a gente não vai. Nem sai de casa lá. Porque a ideia era, amiga, tipo assim, eu tô saindo pra representar a minha comunidade. Vai adiantar eu chegar lá e me transformar em outra pessoa? Não, de forma alguma. E aí eu vou com cabelo de oncinha aqui, de louro pivete, feito pelo cabeleireiro Léo Santos, que é de lá do Alto do Saldanha. Maravilhoso. Um beijo, Léo. Também fiz cabelo com ele. E aí, quando eu chego com aquela foto toda representativa, a gente manda, fica super feliz com a foto. E no apagar das luzes, amiga, no dia 23 de dezembro, eu tô vendo um burburinho por conta da foto. Aí eu falei pra minha mãe, mandaram a revista aí pra gente assistir, só não pode divulgar pras pessoas. Dona Cátia faz o quê? Mostra pra todo mundo o trabalho. Porque mãe é dessas, né, amiga? É sobre. Se não for assim, não é mãe. Aí ela tá lá, nossa, que capa bonita. Ela só olhou a capa, aí do nada alguém do trabalho dela falou, você sabe que revista é essa? Ela, não, por quê? Amiga, ó, essa revista aqui, aí mostrou logo a foto de Beyoncé que tinha na foto da Forbes. Aí, sua filha saiu nessa revista, aí pronto, puf. Aí, quando lançaram, que acho que foi dia 30 de dezembro, nossa amiga, aí milhares de pessoas me descobrindo. Poxa, menina preta na capa da Forbes. Poxa, logo nessa lista que todo mundo critica. E aí foi um boom, assim, mas acredite. Eu tô descendo as escadas da minha comunidade, a Leonardo Traficante me para, aí ele assim, poxa, vi uma matéria sua. Eu falei, aonde? No Facebook. Eu vi lá, rolando no Correio da Bahia. Isso daqui é você, né? Eu falei, sou eu mesma. Você tem uma empresa, velho? Eu falei, eu tenho empresa. Você mora aqui ainda? Eu falei, eu moro aqui ainda. Pô, que massa, velho. Uma mídia positiva pra comunidade.
Amiga, não adianta o veículo, amiga. Não adianta o veículo. Assim, pra minha comunidade, eu só fiquei conhecida quando eles viram as fotos nos correios locais, assim, porque viram no Facebook. Agora, voltando, né, trazendo um pouco para esse momento. Você hoje é uma pessoa mundialmente conhecida, mas faz questão de se manter no Engenho Velho da Federação. De que modo você hoje acredita que o seu trabalho acaba ajudando ali na comunidade? Você tem algum trabalho voltado especificamente para a comunidade? O seu trabalho atualmente é mais no meio digital? Você continua nessa esfera que você teve que atuar durante a pandemia? Como é que está nesse momento? Pronto, não, hoje a Wakanda nós temos produtos muito online, porque a gente, quando pensa em impacto, eu consigo colocar 500, 300 pessoas em um grupo de WhatsApp e dar aula para eles. Então, pensando em quantidade de pessoas que eu atendo, nossa, isso dobra o valor. Só esses números do ano passado para cá, a gente já conseguiu atender mais de 3 mil pessoas. Aí, agora que a pandemia deu uma rodada, né, que está realmente saindo, que está começando a fazer trabalho presencial e que é caro fazer aula presencial. Mas a minha ideia de se me manter no Engenho Velho da Federação é porque, assim, eu sempre falei para minha equipe de comunicação que eu não queria cair nesse lugar de uma história de sucesso. Porque a história de sucesso parece que só tem uma. Sabe? Vamos falar de Karine. Não vai ter outra Karine, gente. Não é a ideia de ter outra Karine. Mas eu queria entrar como especialista em comunicação, né, em linguística. E a ideia de ficar perto da minha comunidade é porque eu quero que eles me vejam. Sabe? Eu quero que a pessoa olhe para minha cara, veja muitas vezes eu passando com gente de matéria de jornal atrás de mim e pergunte, menina, o que é? Toda hora você sai com a mala aí de carrinho, subindo e descendo. O que é que você faz, na verdade? Outro dia eu estava com um curso aqui pela Prefeitura de Salvador, dando aula. E aí eu vi as meninas do bonde da rifa lá da comunidade. Eu falei, vale, se inscreva. Sério? Eu falei, o curso é assim, assim, assado, tá rolando, é gratuito pela Prefeitura e tal e tudo. Ele falou, poxa, massa, eu não sabia que você fazia isso, achei que você tinha uma empresa de dança. Eu falei, tá tudo bem. Porque eu não contei pra vocês, mas muito antes dos meus 18 anos, eu era dançarina, ficava dançando pelo meio da rua. Aí, inclusive, uma moça lá do Calabó olhou pra minha cara e falou assim, eu vi a foto da capa da Forbes e eu falei, aquela menina não dançava na barra, menina? Ela tá fazendo o que ali naquela revista? Eu falei, eu esqueci que eu dançava, mas a ideia da comunidade é pra eu estar presente. E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo tirar dinheiro de Sul e Sudeste e trazendo para Salvador. Então eu consigo captar grana para investir em projetos aqui. Só que eu atuo também no nível da federação, mas em todos os outros municípios e inclusive estados daqui. Hoje a gente está com um projeto muito maravilhoso, patrocinado pelo governo do estado, que a gente está levando o Acelerando o Seu Corre para o interior da Bahia. Que massa. Então hoje eu estou atendendo Salvador, mas também estou levando tudo isso que a gente está fazendo para o interior da Bahia, porque a ideia é facilitar, tem empreendedor periférico tudo quanto é canto. Mas todas as vezes que eu desço, que eu faço matéria, que a galera me olha, que me vê ali comprando pão, a ideia é que eu quero essa sensação de que eu estou próximo. Eu quero que as meninas olhem para mim, que a gente consiga trocar ideia do mesmo jeito. A única diferença é que eu pego mais avião do que todo mundo. Mas eu não virei uma pessoa que está inacessível. E é por isso que eu falo para eles, não é onde eu cheguei, o importante é o como. Sempre que você olhar uma história de sucesso, pergunte o como. Ah, o cara vendia água e hoje é milionário. Como, amado? O como... Como foi este corre? O como é muito mais importante porque é acesso. Eu tive acesso graças aos meus pais e os lugares onde eu andei. E eu soube me relacionar muito bem para hoje conhecer grandes empresários e aproveitei e criei oportunidades para poder ganhar dinheiro. E o mais legal de estar nesse mundo é dizer, gente, vocês podem ir também. É deixar uma porta aberta, construir uma ponte entre a minha comunidade e outros lugares. Por isso que eu falo, vá para o evento de tecnologia, olhe que mundo é aquele. Porque muitas das vezes a gente está pegado dentro do lugar que a gente tem e não vê as oportunidades rolando. Foi lá que eu entendi que, porque, por exemplo, eu comecei a ganhar dinheiro na empresa, eu ganhava 50 mil reais mês. Todo mundo achava que eu era rica. Aí eu converso com a mulher que o primeiro produto dela foi 1,5 milhão. Eu falei, desgrama. Eu comecei assim, eu falei, tá, porra, tá vendo que eu sou pobre ainda? A depender da referência, eu continuo no mesmo lugar. E é muito legal conversar com essas pessoas, por isso, gente, não odeiem as outras pessoas. Ande em todos os ambientes. Hoje eu consigo, hoje eu tenho um escritório, inclusive, lá no Seu Salvador. E eu levo a minha comunidade pra lá pra dentro, amiga, daquele shopping, daquele prédio lá, escritório caríssimo. Porque já pra chocar mesmo. Mas é pra eles se sentirem ali, por isso que eu falo, gente, são só números, dinheiro. É só número, a gente tem que se adaptar com ele. Então, se eu estou acostumada a ganhar 50 e achar que 5 mil é muito, mas botar 5 mil em um lugar tão inalcançável que eu só sonho com ele, eu nunca ganho. Eu já estou colocando para mim um bloqueio. O negócio é o como chegar nos 50 mil, é a estratégia para chegar nos 50 mil, é entender que ele não vai ser impossível, mas não vai ser rápido.
É toda uma questão de trajetória. Imagine, eu estou contrariando a estatística que é a minha empresa que eu criei chegar aos 5 anos. E isso, para mim, é uma vitória muito grande, porque, amiga, não foi fácil. Com certeza. Quebramos a cara, perdemos dinheiro, já pensei em desistir várias vezes, galera, fazendo muita terapia, porque é sobre isso. Muita terapia e apoio, porque tem hora que você fraqueja. E tudo bem, a gente é humano. Eu faço terapia porque eu aprendi a lidar com meus problemas de mulher preta e entendi fazer com que isso não afetasse na Karine empresária. Porque por muito tempo eu não me cheguei nesse lugar. Com certeza. Não me cheguei, amiga. Imagina você se sentir empresária pegando buzu, pegando o metrô lotado, voltando para casa com fome às vezes. Não tem como se sentir nesse lugar. E também se permitir dar certo. Que eu acho que é essa dúvida, né? As pessoas me perguntam, Karine, porque dentro da comunidade a galera começa a trabalhar, mas não se sente mais, não se vê crescendo. Amiga, você não tem referência. E quando é uma referência, você pega a referência estratosférica. Ah, eu quero ser que nem a Google. Quero ser que nem a Nubank. Não. Ah, eu quero ser empresário que nem Silvio Santos. Calma. Tem outras pessoas que têm uma realidade muito parecida com você, que são muito mais próximas. E que dá tempo de chegar, sabe? Dá tempo de você poder trocar uma ideia com essa pessoa, estar próxima dela, conhecer a história dela e se identificar. Eu conheci a Monique Evelyn, conheci a Nina Silva, conheci a Adriana Barbosa, que são mulheres pretas empresárias. E é muito legal, porque quando você conversa com essa galera, poxa, eu falei, nossa, eu passei por muitas dificuldades, então eu não estou sozinha? Poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. Essa é a questão da referência. E por isso que eu estou na minha comunidade ainda. Porque eu não quero ser uma história de sucesso que todo mundo odeie Karine, porque Karine agora virou rica. Não. Eu quero que as pessoas olhem para mim e lembrem. Se ela conseguiu, eu também consigo. Perfeito. Essa é a mensagem que a gente quer deixar para você hoje, viu? Se ela conseguiu, você, eu, todo mundo pode conseguir. Mas antes da gente encerrar o programa, de eu te agradecer pela sua presença, quero que você deixe os canais para as pessoas que estão aí nos assistindo poderem entrar em contato com a Wakanda, site, os meios digitais todos possíveis e disponíveis para que as pessoas busquem esse crescimento empreendedor que é tão importante. Boa, divindades. Então, se vocês querem absorver os conteúdos que a gente tem o Instagram da Wakanda, Wakanda_educação, sem cedilha e sem acento. Lá a gente troca ideia, faz live, vocês conhecem outros empreendedores. Se vocês quiserem me seguir, é Karine Wakanda, mas lembrem, eu sou uma pessoa, então eu danço, eu falo besteira, eu posto outras coisas. E para além disso, eu sou empresária, tá? Ok? Avisa logo. Eu prefiro avisar, porque às vezes as pessoas vêm querendo uma coisa, aí do nada vê eu lá dançando, metendo dança, no pagodão aí fica com umas caraminholas na cabeça, entendeu? Aí dá uma bugada. E aí o site da Wakanda, pode digitar no Google, Wakanda Educação Empreendedora, que vocês vão poder ter acesso às nossas matérias de revista, ao nosso próprio site e às oportunidades. Sempre tem curso, a gente também contrata a galera através do nosso próprio site, porque a gente está ampliando, crescendo a empresa. A ideia desse ano é contratar mais gente também. Hoje a gente está com 30 pessoas na empresa. Maravilha. Muito feliz com isso e continuando crescendo. É isso aí. Sigam esse exemplo, viu? Karine Oliveira, idealizadora, empreendedora, responsável pela Wakanda Educação. Foi um prazer lhe ter aqui. Vamos ter novos encontros, mais conversas, mais oportunidades e boa sorte no seu negócio, viu? Obrigada, Raia. Cada vez mais. Valeu, minha gente, é isso. Por hoje é só. O Azeviche fica por aqui. Lembre que toda segunda-feira tem programa novo, sempre 1 da tarde. Nosso encontro está marcado, viu? Um beijo para todo mundo e até a próxima.